Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo. Já deixa o seu like aí, tá bom? Pra você não esquecer no final. Se por acaso você ainda tá assistindo esse vídeo, mas ainda não é inscrito no canal, é muito fácil pra você ser inscrito. Aqui embaixo tem um botão escrito inscrever-se. Só você clicar nele pra você ser inscrito aqui no canal e não perder nenhum vídeo que sai aqui, tá bom? Todas as terças nós temos devocionais e todas as sextas nós temos vídeos sobre outros assuntos, também vlogs, enfim. Então, para você não perder nenhum vídeo, se inscreve aí, tá bom? E compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, que você conseguir. Talvez esse assunto vai falar com alguém, tá bom? Então, bora para o nosso vídeo de hoje. E eu quero falar com vocês sobre experiências. Que tipo de experiência, Lorena? Como assim experiência? Bom, quero falar não só sobre experiências negativas, como experiências positivas. Então, todo tipo de experiência, principalmente relacionada a experiências de outras pessoas. O que eu quero trazer, trazer para esse tema aqui de experiências com vocês hoje, é sobre algo que eu tava pensando assim e, quis trazer aqui para poder compartilhar com vocês, porque tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar com isso que eu vou falar aqui, vão se identificar com esse tema, com esse assunto, porque nós temos uma tendência muito forte de sempre tentar passar a nossa experiência para outras pessoas. E como eu falei, não necessariamente uma experiência ruim, pode ser uma experiência boa também, que você teve na sua vida e você quer passar para outras pessoas. Isso é até normal, assim, vamos dizer. Só que o problema é que mesmo que essa experiência que você passou, pela qual passou na sua vida seja boa, ninguém vive a mesma experiência, ninguém passa pela mesma situação, sabe? A pessoa pode até passar por uma situação muito parecida, muito semelhante, e você olha assim e fala, nossa, eu passei por essa situação. Mas as emoções da pessoa, a atitude da pessoa, enfim, o que aconteceu naquela situação, ela nunca vai ser igual a de outra pessoa, Nem vai ser igual à sua. A gente tem que tomar um certo cuidado, porque então cada um tem a sua própria experiência, cada um vai viver aquela experiência de uma forma. E nós temos que tomar um cuidado para não passar também coisas, agora falando de experiências negativas, para não passar aquilo que aconteceu com a gente para outras pessoas, sabe? Porque é muito fácil a gente fazer isso e é muito fácil a gente pegar também experiências ruins das outras pessoas. Porque às vezes sem querer, às vezes sem perceber, as pessoas acabam falando demais algo da qual ela foi ferida, sabe? Da experiência ruim que ela teve naquela área. E ela acaba passando para as outras pessoas de uma forma assim que, se eu vivi, você vai viver a mesma coisa. Se eu vivi aquela experiência daquele jeito, provavelmente você vai viver também. E não, porque cada um vive de uma forma, sabe? Cada um se porta de uma forma, enfim, realmente vive aquela fase, aquela experiência de uma forma. Então, eu já percebi muito, falando assim, de qualquer área mesmo, por exemplo, de casamento. Às vezes a pessoa, ela teve ou ela tem um casamento ruim e, sabe, por algum motivo, por escolha da pessoa, enfim, seja por, sabe, falta de atitude, sei lá, A pessoa, ela vive um casamento ruim, ela vive frustrada naquela área, E aí ela quer passar para as outras pessoas que casamento não é tão bom assim, sabe? Nossa, casamento, é uma chatice, ou é isso, ou é aquilo, simplesmente porque a pessoa, ela vive aquilo no casamento dela. Então ela passa aquilo para as pessoas, Ela tem conversas e tem coisas que a pessoa fala, que você vê na fala da pessoa, que ela é infeliz no casamento, Que ela é infeliz naquela área pelo qual ela tá falando da experiência dela. Não quer dizer que você vai ter a mesma experiência dela, mas porque ela teve, ela tá repassando aquilo, Ele ou ela, enfim, tá passando aquilo para aquela pessoa e para as pessoas. Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Principalmente, como eu falei, pra gente não ser essa pessoa que passa, o que a gente viveu de ruim, mas também de não pegar as experiências ruins dos outros e falar, nossa, se essa pessoa tá falando isso comigo, se essa pessoa tá falando que não é bom, talvez eu vou viver a mesma coisa. E não, pelo contrário. Claro que tem coisas que vão ser inteiramente escolhas nossas, Se a gente vai viver aquilo ruim ou não.
A gente precisa se atentar um pouco a isso, sabe? Porque realmente o mundo, ele tá cheio de pessoas que vivem coisas ruins em todas as áreas e elas querem jogar em cima das outras pessoas, que se elas passaram por aquilo, todo mundo vai passar, né? Aquela pessoa que ainda tá ferida também, que ainda tá machucada, que não se curou sobre aquilo e começa a jogar isso sobre os outros. Então, todas as experiências ruins que a pessoa teve, seja em qual área for, eu dei o exemplo do casamento porque é uma coisa muito comum que a gente escuta, que a gente vê, mas pode ser sobre criação de filhos, né? A pessoa fez daquele jeito, deu errado e ela acha que vai acontecer também, ou sobre o emprego, ou sobre uma faculdade. Se a pessoa abriu uma empresa, ela às vezes foi falta de sabedoria ou alguma coisa assim, e deu errado, e aí a pessoa começa a jogar em cima das outras pessoas que não dá certo abrir empresa, que, nossa, é um desastre, que não sei o quê, enfim, sabe? Também existe o contrário, né? Como eu dei o exemplo lá do casamento, que como, por exemplo, vou dar um exemplo, o meu caso. Não tem como eu falar assim, olha, eu namorei tanto tempo, né, e pronto, e namorei esse tempo e me casei e deu certo, que eu vou dar conselho pra uma pessoa e falar, não, você tem que namorar tanto tempo e tem que casar nesse tanto tempo, porque eu fiz assim e deu certo. Eu também não posso fazer isso. Então, percebe que eu não tô falando só de experiências negativas, mas as experiências positivas também. Experiência, seja em qual área for, que pra você foi muito positivo. Você também não pode fazer e não pode querer que a outra pessoa ela viva a mesma coisa que você, porque ela não vai viver. Porque você é você e a pessoa é a pessoa, sabe? Às vezes eu tô falando uma coisa que muita gente pode falar, nossa, mas isso é óbvio. Mas não é óbvio, porque tem pessoas que agem exatamente dessa forma. Às vezes nós agimos dessa forma. Eu não posso, por melhor que tenha sido a minha experiência, eu não posso falar pra pessoa que a experiência dela precisa ser exatamente como a minha. Eu não posso fazer isso, sabe? Cada um tem a sua vida, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E cada momento é único. Uma pessoa ela precisa aprender a viver aquele momento daquela forma. Cada um vai sentir diferente, cada um vai pensar diferente, cada um vai ter realmente uma perspectiva, né, uma visão, um olhar sobre aquela situação que às vezes não vai ser igual à minha. E por melhor que tenha sido a minha experiência, aquela pessoa ela vai ter a própria experiência. Em relação a Deus também, o nosso relacionamento com Deus, né, a gente às vezes baseia muito a nossa experiência, o nosso relacionamento com Deus baseado no relacionamento de outras pessoas. Só que nós sabemos do nosso relacionamento com Deus, né? E nós sabemos, ou nós, assim, vemos muito superficial como as outras pessoas têm o relacionamento delas com Deus, pelo que elas mostram. Mas a pessoa não consegue mostrar tudo, a gente não consegue estar ali, né, 24 horas vendo como a pessoa, ela tem o relacionamento dela com Deus, enfim. Mas muitas pessoas baseiam o relacionamento dos outros com os dela. Então a pessoa fala, nossa, né, essa pessoa que ela deve viver o dia inteiro na Bíblia, o dia inteiro fazendo isso, mas a gente não sabe. Então, assim, não baseie o seu relacionamento com Deus com o de outra pessoa. Não baseie as suas experiências com as de outras. E não baseie as experiências que você vê os outros tendo com Deus com as que você ainda não teve ou quase que você teve. Nós temos uma grande tendência, como eu falei, de sempre estar passando a nossa forma de enxergar as coisas, a nossa forma, realmente, as nossas experiências para as outras pessoas. Só que, claro que a gente pode dar conselhos, a gente pode, né, realmente falar quando a pessoa nos perguntar sobre aquilo, que às vezes a gente nem pergunta algo pra alguém, mas a pessoa ela já vem falando, né, que tem que ser desse jeito, que tem que ser dessa forma, que tem que ser naquele tempo, enfim. Então você pode sim dar conselhos quando a pessoa, né, te procurar pra falar, mas sempre sabe, tente realmente passar isso de que aquela foi a sua experiência. E por mais que eu acho que isso também requer uma certa maturidade das pessoas, requer uma certa maturidade da nossa parte, é de falar, olha, eu acho que eu errei nessa área, eu acho que a minha experiência talvez não foi tão boa nessa área, porque eu fiz escolhas erradas, porque eu não tive sabedoria, enfim. Mas não quer dizer que vai ser ruim, não quer dizer que é ruim, não quer dizer que vai ser ruim com você, sabe? Eu acho que se a gente tivesse uma maturidade, a gente conseguiria passar algo positivo, vamos dizer, para as pessoas, independente da experiência que a gente teve
a gente sempre quer passar o nosso ponto de vista, a gente sempre quer passar o que a gente viveu ou o que a gente deixou de viver. E sempre tenta jogar em cima das pessoas. Por algum motivo a gente acha que todo mundo precisa viver a mesma coisa que a gente viveu, do mesmo jeito, sentir as mesmas coisas. Quando a pessoa ela sente algo diferente, a gente às vezes acha que é frescura da pessoa, a gente acha que, sabe, a pessoa tá fazendo drama. A gente precisa realmente ter muito cuidado com o que a gente tem passado para as pessoas. Como as pessoas têm visto as experiências que a gente já teve, ou como a gente fala das nossas experiências. Nós temos também que tomar o cuidado de não, sabe, falar assim, se fulano viveu isso nessa área e talvez você achou que não foi algo legal, que foi algo que te deixou com medo, que te deixou apavorado, né? Não ache que porque isso aconteceu com a pessoa vai acontecer com você. Não necessariamente. É um assunto, assim, que é muito complexo também, porque a gente tá vivendo a situação ou algo parecido, é que a gente entende um pouco mais desse assunto, é que a gente entende como que as experiências ruins, na maioria das vezes, são as experiências ruins das pessoas, elas nos impactam muito mais do que as experiências boas. Porque a gente já tende a imaginar ou já tende a pensar que a gente vai viver a mesma coisa. Realmente ter muita maturidade, muita sabedoria para viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Buscar ter essa mentalidade todos os dias, porque não é algo muito fácil. É algo que a gente é bombardeado a todo momento, a todos os dias, a viver a vida de outras pessoas, a viver as mesmas experiências, a ter as coisas no mesmo tempo que outras pessoas teve. E não, sabe? Cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, cada um precisa ter a sua própria experiência. Se isso tem acontecido na sua vida, com esse tema eu fiquei refletindo sobre a minha vida, como eu tenho passado para as pessoas também, as minhas próprias experiências, sendo ela boa ou sendo ela ruim. E eu espero que de alguma forma a gente possa entender que cada pessoa é única, cada experiência ela é única. Ela é única. Pode ser, sabe, pode ser a mesma área, pode ser praticamente do mesmo jeito, você achar. Mas cada pessoa tem uma experiência totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque, de fato, cada pessoa é única, né? E a gente não pode esquecer disso nunca. Que você é único e que a sua experiência também vai ser única. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como eu falei, se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que esse tema falou com você. Bom, compartilhe esse vídeo com pessoas aí que você conhece, do seu WhatsApp, do seu Instagram, enfim. Compartilhe aí com o máximo de pessoas que você conseguir, tá bom? E eu te espero no próximo vídeo, se Deus quiser.